16. Iniciais, né? Bom, então, né, uma boa tarde. Nós hoje estamos dando início, né, à nossa terceira fase dos webinars, né, do CEIBERO, né, o Grupo de Pesquisa Cultura e Educação dos Impérios Ibéricos. Nosso convidado de hoje, né, é o professor Guilherme Pereira das Neves, de quem eu vou, né, fazer a apresentação daqui a pouco. Na tela que vocês, né, que está sendo compartilhada, né, existe ali o último lançamento do nosso grupo de pesquisa, né, é um e-book, né, que pode ser aí baixado, né, com download gratuito. Ele foi produzido a partir, né, de conferências apresentadas no quarto colóquio, né, Cultura e Educação na América Portuguesa, que ocorreu em Diamantina em 2018. E, né, essa nossa atividade, né, essas webinars, elas estão um pouco assim tentando, né, cobrir aí a lacuna que é justamente, né, a realização dos colóquios. Nós deveríamos ter, né, realizado um colóquio no ano passado na cidade de Londrina, né, com a organização do professor Cláudio Denipotti, mas essa, né, situação toda aí nos impediu, né, de realizá-lo. Então, naquela ocasião, nós, né, pensamos aí em fazer essas apresentações, né, aproveitando aí as tecnologias, e, né, nos parece até o momento que foi, né, uma boa escolha, uma decisão acertada, essa que fizemos, né? Então, nós tivemos né, uma primeira fase no primeiro semestre de 2020, depois no segundo semestre, e agora, né, estamos, então, como eu disse, inaugurando aí a nossa terceira fase, né, que vai decorrer durante esse primeiro semestre de 2021. Né, nós temos aí os convidados, os encontros ocorrem uma vez por mês, né, e está sendo, né, nós vamos divulgando aí os endereços para acesso, etc., e, né, gostaríamos de contar, então, com a presença, né, de todos e de todas. Eu vou, então, né, fazer agora a apresentação do Guilherme Pereira das Neves, né, uma apresentação também rápida. Vocês, né, quer dizer, aquela coisa assim, os que se interessarem, né, efetivamente em conhecer, né, a produção, a trajetória, né, aí do Guilherme, podem consultar o seu currículo Lattes, né? Então, eu vou até procurar aqui, né, dar algumas outras informações que não necessariamente as informações que são encontradas no currículo Lattes, né? Claro, precisamos, né, fazer aí a referência ao que o Guilherme, né, professor titular, né, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, está em vias de aposentadoria, não sei se já foi homologada, né, mas então está em vias, né, de aposentadoria, né. Ele, né, é um sócio, né, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Guilherme também foi, né, assim, um dos primeiros participantes, né, dos nossos colóquios, né, de cultura e educação aí na América Portuguesa, em 2012, né, quando ele participou do primeiro colóquio na cidade de Belo Horizonte, né, lá na Faculdade de Educação da UFMG. Né, naquela ocasião também, né, eu tive a honra de fazer a apresentação do Guilherme, né, estou aqui repetindo essa mesma situação. Quer dizer, o Guilherme e eu, né, nos conhecemos aí, acho que no início desse século, né, ou pelo menos por volta disso,
nas reuniões, né, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, SBPH, né, algumas ocorridas aqui em Curitiba e as outras, né, que nós participamos no Rio de Janeiro. Né, e nessas reuniões nós, né, percebemos ali uma certa identidade entre, né, temas com os quais nós trabalhávamos, né, o período, né, essa questão portuguesa, né, questões políticas que envolvem aí o final do antigo regime português, e, né, fomos trocando ideias, fomos, né, nos aproximando em função, né, da convergência desses objetos. Com o passar do tempo também, né, não foram apenas os objetos, mas também as abordagens, né, com que nós trabalhávamos, né, particularmente essa questão das linguagens políticas, história dos conceitos. Isso, né, serviu aí para nós trocarmos, né, várias figurinhas durante esse tempo. Então, o Guilherme, né, vai apresentar, né, a sua na sua palestra, né, que tem como tema conceitos e linguagens, né, fazendo história nos séculos 20 e 21, né, justamente em função dessa sua, né, expertise nessas abordagens, né, das linguagens políticas, das histórias dos conceitos, com a qual, né, ele já vem trabalhando há um bom tempo, né, e que eu, né, tenho aí a felicidade de, né, acompanhar esse trabalho. Então, sem mais delongas, né, cumprimentando novamente, agradecendo a presença do Guilherme, passo a palavra a ele. Ok? Muito obrigado. Então, eu vou desligar meu microfone, mas qualquer coisa, né, qualquer problema aí, ok? Peço socorro. Muito bem. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint. Vamos ver se eu aprendi direitinho a lição que o Cláudio me deu. Deve estar aparecendo para vocês. Só falta melhorar aqui o aspecto. Melhorou? Perfeito. Ok, está bom. Perfeito. Bom, por que parou de... eu cliquei no lugar errado. Bom, eu estou com um problemazinho, que eu preparei coisa demais para variar. Resultado, percebi que o tempo é curto. Então, vocês não se assustem se eu der uns pulinhos. Vou começar com umas observações preliminares. Claro que, antes de mais nada, agradecendo ao grupo do CEI Ibero, do Grupo de Educação das Monarquias Ibéricas, especialmente ao César e ao Cláudio. Né? É um prazer. César já fez esse pequeno histórico. Não contou quantas vezes que a gente já discutiu coisas por e-mail, quantas vezes ele já comentou textos que eu mandei para ele, coisas desse tipo. Então, isso quer dizer que a gente tem aí uma boa relação há muitos anos, e isso é uma coisa muito importante. O que eu fiquei pensando é que, hoje em dia, nem a história dos conceitos, nem a história das linguagens políticas são mais exatamente desconhecidas. As pessoas, em geral, têm ideias do que isso representa. No entanto, eu acho que a gente está vivendo uma situação curiosa. Não para os mais velhos, feito eu, mas para o pessoal mais novo. Está entrando num ritmo de especialização na área de história nos últimos anos, ou talvez da última década, talvez um pouquinho mais, que fazem com que essa especialização torne as pessoas muito pragmáticas, né? E aí elas começam a pensar essa história dos conceitos, ou a história das linguagens políticas, de uma maneira puramente metodológica, como se fosse um procedimento pura e simplesmente metodológico. E eu acho que isso empobrece
Na realidade, vou tentar apresentar alguma coisa um pouquinho diferente para valorizar outros aspectos e, nesse sentido, justificar a apresentação. Eu vou falar de algumas coisas sobre as quais eu não sou exatamente, não sou especialista, não sou nem um bom conhecedor, mas que eu me senti obrigado a ir tocando. E para começar e criar um problema para vocês, eu vou mostrar 4 imagens, tá? 4 quadros de pintores famosos, primeiro 2, depois mais 2. Tá? Eis as 2 primeiras. Eu acho que fica evidente para nós que temos formação em história a contemporaneidade das duas imagens, né? A gente pode não saber exatamente quem são os pintores, a gente pode não saber exatamente o que está sendo representado, mas, na realidade, a gente tem uma ideia de que são flamengos, isso é Países Baixos, século XVII, né? Pela roupa, pelos aspectos, pela maneira de pintar, etc. As outras, e realmente, cerca de 20 anos separam as duas, uma do Frans Hals, a outra do Rembrandt. Né? 2 grandes pintores, o Rembrandt realmente dá um show, mas, de qualquer maneira, são muito parecidos. Né? A impressão que dá é que fazem parte da mesma família. As outras 2 são equivalentes. Né? Escolhi também de propósito para sugerir essa ideia de época, de ambiente, né? De tema. E acho que ninguém imaginaria, mesmo que não conheça muito de pintura, colocar essas pinturas no século XVII, por exemplo. Está mais ou menos na cara que isso é o início do século XX, final do século XIX, tem uma certa imagem, um certo ambiente de fin de siècle, que faz a gente pensar que a gente está diante de um final do século XIX. Claro que são 2 pintores impressionistas, também são pintores diferentes. Num caso é o Degas, no outro é o Manet. Né? Menos de 10 anos separando as duas. O que eu quero com isso? O que eu queria chamar a atenção é esse aspecto que elas têm estilos diferentes, espírito de épocas distintas, né? Mas entre elas têm umas certas semelhanças. Elas criam certos elos. E eu não sei se seria completamente impróprio a gente pensá-las como produtos de linguagens mais ou menos de linguagens semelhantes, uma do século XVII, a outra de final do século XIX. Né? Quer dizer, isso para quê? Para dar a ideia de que a linguagem não é apenas uma questão dos conceitos ou do pensamento político, mas representa alguma coisa a mais. Né? Se a gente for para a música ou para a literatura, é óbvio que ninguém vai confundir Camões com Fernando Pessoa, ninguém vai confundir Pixinguinha com autor de rap. Né? E como o Cláudio pode querer lembrar, essas linguagens, um dos indícios que elas não são iguais é a dificuldade de tradução. Né? Dificilmente um pintor impressionista feito Degas ou Manet seria capaz de pintar um quadro feito Rembrandt ou Hals, e vice-versa, mais difícil ainda. Né? Na realidade, a gente poderia levantar alguns problemas do anacrônico, por exemplo, aquele que está fora do seu tempo, pode acontecer, e o falsário, que, em princípio, é capaz de imitar diversos estilos. Mas, apesar disso, eu vou pular, porque senão não dá para a gente pensar a respeito. Minha segunda observação, meu segundo desvio, é o fato de que não é só a historiografia do século XIX que assumia uma forma muito narrativa. Né? As próprias ciências naturais, e vocês pensem na origem das espécies, no Darwin,
tinha muitas obras escritas em linguagem natural. Né? Eu quero chamar a atenção, frisar com isso, é que a ideia de ciência, como a gente compreende hoje, com uma série de procedimentos metódicos, rigorosos, em geral de natureza matemática, ela só vem a se cristalizar no final do século XIX. Né? E, nesse sentido, esse período, esse final do século XIX, apresenta um problema para esses cientistas que estão começando a se chamar como tal nesse momento. Como encontrar uma linguagem para exprimir uma ideia de maneira rigorosa? Isso aí é um problema que vai ser ponto de partida ao longo do século XX para muitos desdobramentos da filosofia da linguagem e também da própria filosofia. A terceira observação parte de um autor que atualmente é bastante mal visto. Ele foi acusado, já velho, mas parece que a prática era antiga, de assédio sexual na Califórnia. Então, isso deu algum problema e ele hoje está meio persona não grata. Mas, dentro das minhas limitações, eu não conheci outro texto que pudesse ir tão direto ao ponto que eu quero mostrar, e por isso vou repetir aqui mais alguma coisa do que ele diz nessa obra aí que está indicada. Para o Searle, a filosofia da linguagem indaga como se relacionam as palavras com o mundo. Da maneira como ele coloca, a gente vê a dimensão do problema. Como é que esses sons que eu estou fazendo se articulam com a realidade que eu vivo? Né? Como é que se estabelece essa relação? E aí ele dá alguns exemplos, e eu escolhi alguns. E ele diz assim: como é possível, estando um falante diante de um ouvinte, emitindo uma sequência acústica, se produzam os seguintes fatos? E reparem que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, emitindo uma sequência acústica, uma série de sons, vogais e consoantes, uma atrás da outra, que fazem sentido para mim e supostamente também devem fazer para vocês. Ou seja, eu estou querendo dizer alguma coisa, os sons que emito até parece que querem dizer alguma coisa, vocês compreendem o que está sendo dito, será mesmo? E daí aparecem problemas ainda mais profundos. Né? Como é que as coisas se fazem passar por palavras? Né? Como é que eu digo casa e eu consigo pensar na moradia, na construção? Né? Vocês vejam, quando eu digo casa e eu tenho que falar de construção, eu ainda estou usando palavras. Né? E aí ele se pergunta, qual a diferença entre uma sequência de palavras com significação e uma sem significação? Agora, como uma espécie de outra segunda provocação, eu vou colocar para vocês um telegrama, vou ler aqui, está escrito, um telegrama que o poeta Raul Bopp mandou para Sérgio Buarque de Holanda quando ele estava em Berlim, em 1930. O telegrama tinha apenas 3 palavras. E o Sérgio Buarque teve que decidir se as palavras tinham significação, aquela sequência tinha significação, ou não tinha significação, qual era a significação. Estambulíssimo, inegiptível, atenizarei. Fica aí para vocês pensarem se ela é verdadeira ou falsa. Lembro também um filme chamado A Chegada, de 2016, onde alienígenas chegam à Terra e, obviamente, criam um problema grande, sobretudo de comunicação, e vão chamar uma linguista para tentar estabelecer um contato com os alienígenas. É claro que a partir daí vira outras coisas. Bom, focando agora especificamente no que nos interessa. Como fica, então, a linguagem no século XX? Como eu já disse, acho que é uma problemática central, mas ela pode ser abordada de, pelo menos, 3 maneiras diferentes. A primeira eu chamei a língua aprisionada. Né? Ou seja,
aquelas tentativas de estabelecer critérios lógicos rigorosos para o que se dizia. Evitar que a língua seja capaz de expressar os seus aspectos conotativos, e ela só designe aquilo que você quer que ela designe, né? Ela seja puramente denotativa. Um exemplo disso vem no iníciozinho do século XX, com esse monstro aí, em 3 volumes, O Princípio da Matemática, do Bertrand Russell e do Alfred Whitehead, né? Eu não tenho a menor ideia, nunca vi esse livro na vida, fui colher na Wikipédia um exemplozinho para vocês verem o que esses caras estavam querendo fazer. Na realidade, eles botam todas essas equações em lógica simbólica para, no final, dizerem assim, que está escrito aqui: nessa proposição se seguirá, quando a adição aritmética tiver sido definida, que 1 mais 1 é igual a 2. Né? Para mim é uma maluquice, mas obviamente não foi, e nem o Russell nem o Whitehead passaram a ser considerados lunáticos. Mas, talvez de maior efeito, de maior repercussão, são 2 grupos, em geral chamados de círculos de filósofos, de Viena e de Berlim, pouquinho depois, entre meados da década de 20, meados da década de 30, que ficou conhecido como propositores de um empirismo lógico. Né? Como empiristas, eles são contrários à filosofia tradicional metafísica. Né? Nada de Hegel, nada de Nietzsche, nada disso. Isso não interessa. E também não interessa a historicidade. Não interessa Aristóteles, não interessa nada. Interessa apenas os dados, os fatos que se falam por si próprios. Né? Esses grupos foram muito importantes porque eles deixaram uma marca na chamada filosofia analítica, que eu custei muito a entender o que era, mas que hoje tem uma vaga ideia e que se tornou dominante nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha até hoje. São os filósofos que acham que filosofia é um instrumento para avaliar o pensamento dos outros. Né? Portanto, eles fazem a crítica do pensamento, especialmente o pensamento científico. Por isso, ela está diretamente relacionada à filosofia da ciência e à ideia de epistemologia. Chegou até a ser aplicada à história pelo Karl Hempel, mas isso não é interessante, é muito chato. O importante, o que eu quero mostrar, é que, a partir de um certo momento, essa tendência empirista, lógica, começa a sofrer começa a vazar água, né? Começa a não dar muito certo para certas coisas. A primeira é esse grande filósofo da ciência, o Karl Popper, que publica a lógica da pesquisa científica. Na realidade, ele publica primeiro em Viena, em alemão, em 1934. Isso não tem grande repercussão. A repercussão vem com a segunda edição, em 1959, traduzida para o inglês, e onde ele propõe uma nova lógica da pesquisa científica. Não dá para entrar em detalhes, mas, no fundo, ele está mostrando a falha daquilo que se chama indução, ou seja, a deficiência de você simplesmente achar que você vai, dos fatos, chegar à teoria que você está procurando nas ciências. Um pouco mais tarde, em relação à segunda edição de 1959, mais decisivo foi o Thomas Kuhn, né? Que, com a estrutura das revoluções científicas, forçou a ideia de que a ciência também é histórica. Não existe apenas a ciência newtoniana, mas existe também a ciência do Einstein, existia a ciência dos gregos. Então, a ciência também tem uma história, e essa história é importante da gente investigar. Um exemplo extremo é o Feyerabend, que tem uma posição muito crítica da ciência como objeto
capaz de demonstrar poder, etc. e tal, mas isso também não vem ao caso. Eu vou aproveitar e vou andar mais adiante. A segunda maneira de lidar com a linguagem, eu chamei a língua analisada. E é o caso, sobretudo, da linguística. Quando a gente olha para o século XIX, essa linguística é uma linguística, sobretudo, tradicional, comparativa, diacrônica, histórica, né? Evolutiva. Ela está preocupada com as origens, as características fonéticas, gramaticais dos idiomas, os parentescos entre eles, a separação das famílias linguísticas, línguas germânicas, línguas eslavas, sei lá mais o quê, e também com a preocupação de, a partir das semelhanças que eles vão conseguindo identificar entre todas essas línguas conhecidas, a ideia de construir, de recuperar, reconstituir uma língua-mãe, que era o indo-europeu, né? Portanto, ela é profundamente histórica e evolutiva. Ao contrário, no início do século XX, uma nova perspectiva é introduzida pelo Saussure, um suíço que morre em 13, mas cuja repercussão vem de um livro que só aparece em 1916, o curso de Linguística Geral, graças ao esforço dos seus alunos de organizarem as notas de aula e publicarem essas notas. O Saussure, entre muitas coisas, ele tem duas novidades que são muito importantes porque eu estou querendo mostrar. O primeiro é aquilo que a gente pode talvez chamar arbitrariedade do significante diante do significado. Para o Saussure, uma palavra, um signo, tinha duas dimensões, o significante e o significado. A casa, moradia, que está dentro da cabeça da gente, e a casa, o som, a palavra que eu estou usando para designar essa ideia, né? Para ele, o casa é absolutamente arbitrário. Nada liga casa, essa sequência acústica, como diria o Ciro, ao objeto com o qual a gente identifica. Portanto, não tem história das palavras. A história desaparece da linguística. Não é isso que interessa aos linguistas da orientação do Saussure. Por outro lado, para ele, existem duas camadas da língua. Existe uma camada profunda, que é a estrutura da língua, que ele chama de língua, e existe uma camada superficial, que é a fala. É aquilo que cada um se apropria da estrutura para fazer as suas palavras, para fazer o seu discurso, né? Então, você, na realidade, tem uma língua e uma infinidade de falas, tantas falas quantos forem os falantes daquela língua. Isso é uma visão atemporal, sincrônica, estrutural da língua, e que faz com que a língua comece a ficar muito parecida com o objeto das ciências naturais, e, portanto, se torna uma espécie de modelo, aí por volta de meados do século XX, para as ciências humanas. É um movimento todo dos estruturalismos, feito Lévi-Strauss, Roland Barthes e outros, que estão preocupados em enxergar fenômenos que você vê, falas, mas identificar a estrutura que está por trás, né? A estrutura de parentesco que está por trás daquelas relações de parentesco que o Lévi-Strauss é capaz de observar. Um outro exemplo que eu posso dar, para isso ficar talvez mais claro, é a ideia de que o romance também é uma estrutura, né? Como é que você chega à ideia de romance? A partir dos diversos romances que existem. Isso é um romance? Então isso entra na minha categoria. O que eu faço para conceber uma ideia de romance onde cabe tanto o memorial, as memórias póstumas de Brás Cubas, quanto o Ulisses,
quanto O Tempo Perdido, do Proust, quanto As Ilusões Perdidas, do Balzac, sei lá mais o quê. Né? Então, essa a ideia dessas estruturas. Isso vai estar presente mais adiante, acho que eu não vou conseguir chamar muita atenção, mas vai estar presente também na cabeça do Skinner e do Pocock, especialmente, acho que do Pocock. Conceitos e linguagens, a questão da linguagem. Um comentário, tá? Um comentário para isso que a gente acabou de ver. Nessa primeira metade do século XX, esses movimentos, onde a filosofia linguística tentavam obter um maior rigor, né, não estão completamente desvinculados, vocês já devem ter se lembrado, da própria historiografia. E a valorização do pensamento marxista nas universidades, nessa primeira metade do século XX, até mais tarde, a reação contra a história-batalha, a história-evento, né, por parte dos historiadores identificados aos análises, é o predomínio da abordagem econômico-social sobre aquela da política ou das ideias. Por quê? Porque na história econômico-social você pode introduzir métodos quantitativos que dão, pelo menos, uma aparente impressão de rigor. Né? Eu dizer que alguma coisa cresceu muito é muito genérico. Eu dizer que cresceu 10%, 50%, dá uma outra sensação. Com razão. Não estou desmerecendo os métodos quantitativos por causa disso. Ao mesmo tempo, a crítica ao empirismo lógico, que vem lá com Kuhn e a estrutura das revoluções científicas, coincide muito precisamente com o que a gente costuma chamar o giro linguístico. Né? Ou seja, o retorno da narrativa, a nova história política, a história cultural, e também com a aproximação da história com uma espécie de contracorrente que vem se formando ao longo dessa primeira metade e que é a história literária ou a teoria da literatura e que na segunda metade do século XX vai se juntar para produzir autores feito o Hayden White, por exemplo, e outros que estão pensando os aspectos literários do trabalho do historiador. Finalmente, a terceira forma que eu quero destacar de lidar com a linguagem, eu chamei de língua formadora. Não é muito bom, não, mas foi o que eu achei. Porque não é só a filosofia analítica que existe na primeira metade do século XX. Existem várias filosofias continentais, ou seja, daquelas que não são da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, existencialismos vários, fenomenologia, etc. Mas tem uma que eu vou destacar, que é a corrente interpretativa ou hermenêutica. Né? Ela é muito mais antiga, ela recua pelo menos ao século XVII, século XVIII, com as exegeses da Bíblia, que passam a ser necessárias com as disputas entre protestantes e católicos, o surgimento da crítica erudita entre aqueles antiquários, sobretudo do século XVII, né, que vão definir a crítica, a validade dos critérios para avaliar um documento, e assim por diante, e com um autor que eu continuo tendo dificuldade para entender, embora vejo que ele se situa aí nesse conjunto, que é o Jean-Baptiste Vico, da primeira metade do século XVIII, o napolitano, escreveu uma grande obra, A Ciência Nova, onde ele, de uma certa maneira, está se opondo àquela visão disjuntiva, aquela visão que separava sujeito e objeto de Descartes. Né? Pelo menos é o que me dizem. No século XIX, por sua vez, essa corrente interpretativa hermenêutica ela vai servir de fundamento para institucionalizar a disciplina histórica na universidade,
sobretudo com o Rank, né? Aquele que é muitas vezes considerado o pai da história moderna, que com frequência a gente chama de positivista, de maneira completamente errada. O que ele tomam para isso uma frase que ele diz, tirada de contexto, dizendo, bom, o historiador tem que dizer aquilo que realmente aconteceu. Tá? Só que não explicam o que ele quer dizer com o que realmente aconteceu. Outra frase famosa dele diz assim, bom luterano que ele era, todas as épocas são imediatas de Deus. Ou seja, nenhuma época é privilegiada por Deus em relação às outras. Ou seja, é preciso que o historiador, ao lidar com outro período, se dispa de alguma forma, tire fora os seus preconceitos, os preconceitos do seu tempo e compreenda aquela outra época nos termos em que ela própria se compreendia. Esse que é o que realmente aconteceu. Né? No final do século XIX, essa corrente interpretativa hermenêutica vai servir de aliada para aquela ideia de ciências do espírito, que passa a ser muito forte a partir daí, que tenta explicar essas diferenças de abordagem em relação às ciências naturais, a essa altura já absolutamente dominantes, né? Com aquelas distinções clássicas entre compreensão pelas ciências do espírito contra a explicação das ciências naturais. A abordagem do particular para as ciências do espírito, o geral para as ciências naturais. A interpretação das ciências sociais, humanas, etc., contra a ideia de lei formulada das ciências naturais. Né? E aí, quem teve um papel muito destacado foi o Wilhelm Dilthey, que morre nos primeiros anos do século XIX e que tem uma frase que traduz isso muito bonito. Encontrar o eu no tu. Né? Tentar encontrar aquilo que é comum entre eu e o outro. Essa é a corrente interpretativa. Essa é a interpretação. Né? Esse é o esforço, de uma certa maneira, do Rank. Como é que é possível encontrar uma diferença no século XVI, no século XVII? É possível porque tem alguma coisa parecida comigo. Encontrar o eu do tu. Bom, no século XX, essa corrente interpretativa vai ser desenvolvida, sobretudo, pelo Heidegger, mas que é um sujeito complicadíssimo, tanto para bem quanto para mal, né? Com o Ser e Tempo, de 1927. Na filosofia dele, acho que não há dúvida nenhuma, a linguagem exerce um papel fundamental. Existe uma frase dele, que eu catei por aí, diz assim, a linguagem é a casa do ser. É muito bonita, a gente consegue ter uma ideia do que ele está querendo dizer, mas eu confesso que eu me sinto absolutamente incapaz de comentar. Não faz parte das minhas referências. Na realidade, o que me interessa não é o Heidegger, mas o aluno dele, o Hans-Georg Gadamer, né? Que atravessa o século XX todo, desde 1900, vai morrer só em 2002. Primeiro, por quê? Porque eu consigo entender o que o Gadamer diz. Né? Levou um certo tempo, é verdade, mas consigo entender um pouquinho do que ele fala. Segundo, porque o Koselleck, ligado à história dos conceitos, foi seu aluno e fez a saudação quando dá homenagem ao Gadamer, quando ele estava completando 85 anos. Em terceiro lugar, o pensamento do Gadamer contribuiu para a concepção do dicionário dos conceitos históricos fundamentais, que eu vou abreviar, como muita gente abrevia, o GG, né? Que começa a ser publicado em 1972, o primeiro volume, e só vai terminar 25 anos depois, em 1997, quando 2 dos editores já tinham morrido, o Brunner
o Kontzer. Só o Koselleck é que assiste à finalização do dicionário. Por que GG? Porque em alemão é esse palavrão que quer dizer conceitos históricos fundamentais, e daí os dois Gs do Geschichtliche Grundbegriffe. Né? Grund aqui é o básico, é o fundamental. Begriffe são conceitos, e aqui, isso aqui quer dizer história. É esse o ponto do dicionário. Para o Gadamer, a linguagem tem um papel formador. Ele tem por isso o título que eu arrumei. A linguagem dá forma ao indivíduo e dá forma ao mundo. É através da linguagem que eu me relaciono comigo mesmo, mas também que eu me relaciono com o mundo ao meu redor. Tá? No entanto, não é tão fácil explicar assim as ideias do Gadamer. Né? Ainda mais rapidinho. Meu Deus do céu, eu já estou mais atrasado do que eu pensava. Eu escolhi pegar por uma noção, a noção de preconceito, que, em geral, a gente entende como uma noção pejorativa. E para o Gadamer não é. Para o Gadamer, todas as nossas concepções estão sempre formadas por pré-conceitos, que a gente herda do ambiente do qual nós nascemos, do qual a gente saiu, né? Que ele chama de tradição. Ou a gente poderia chamar, talvez, de maneira mais fácil, de cultura, do mundo onde a gente está inserido. E é pelo diálogo, que é outra palavra-chave para o Gadamer, com alguém com quem entramos em contato, que a gente se dá conta e que a gente pode passar além desses nossos preconceitos. Isso nos leva a uma fusão de horizontes, que indica a autêntica compreensão. Mas isso não quer dizer abandonar os nossos preconceitos, senão eu deixo de ser eu mesmo. Eu posso alterá-los, eu posso superá-los, mas eu vou substituir por outros. Né? Mas quando eu faço a fusão de horizontes, eu estou sendo capaz de levar em conta a razão do outro, a entender o comportamento do outro. E isso o Gadamer traduz num livro que está traduzido em português, que é a interpretação de uma série de poemas extremamente herméticos de um poeta chamado Paul Celan, judeu, que perdeu a família toda no Holocausto, mas continua escrevendo em alemão, e que o Gadamer chamou Quem sou eu, quem és tu? Repare, ele tem muitas diferenças com o Dilthey, mas mesmo assim a relação que ele está estabelecendo é essa do eu, o tu. Né? Quem sou eu, Gadamer, quem é tu, Celan. Dessa maneira, é pelo diálogo, inclusive com o passado, que a gente amplia pela linguagem nossa formação. E aí vem um outro termo alemão fundamental, que é Bildung, né? Construção, formação, educação, né? Como indivíduos. E por isso a importância da educação como diálogo, né? Através do diálogo. Não é a posse da verdade que importa para o Gadamer, mas sim o diálogo sobre as verdades. Né? Isso aí, esse pensamento dessa forma do Gadamer, entra na concepção dinâmica da história dos conceitos, junto com vários outros componentes. Né? A história dos conceitos parte dessa ideia de linguagem, mas vai levar em conta outras coisas, especialmente esse segundo ponto aqui, a ideia desse Otto Brunner, um dos editores do dicionário, que critica o uso que se fazia de termos no século XIX como Estado para entender o poder da Idade Média. Ele era um medievalista. Né? Ao contrário, Brunner vai dizer, não, você precisa ir para as fontes medievais e tentar entender o que eles estão chamando de poder. É isso que você precisa fazer, não pegar uma ideia fora de contexto e ir para lá. Toda essa gente
partilha, de uma certa maneira, de uma perspectiva conservadora, em alguns casos até reacionária. O Brunner chegou a ser membro do Partido Nazista, né? O próprio Koselleck não está completamente isento de alguns problemas, né? E todos eles rejeitam o mundo moderno, industrial, individualista, secular, né? E, nesse sentido, eles têm muito essa noção de um mundo antigo e um mundo contemporâneo. Isso é também um elemento fundamental para entender o que está em jogo na história dos conceitos. Claro que havia uma história das ideias alemã forte, especialmente desse Meinecke, que escreve uma história da ideia de razão de Estado, né? Por exemplo. Então, você tem isso aí, que é paralela à história das ideias americanas, americana, mas não interessa aqui, e também o fato de que, ao longo desse século XX, você foi acumulando uma quantidade de informação enorme para dar a ideia da história econômica e social, que dava uma ideia dessa grande acelerada transformação no Ocidente entre o século XVIII e XIX. Né? Então, isso também é um elemento importante. E o que acontece? Ao se combinar esses elementos, surge uma hipótese: a ruptura do período de 1750 a 1850 do universo de língua alemã entre uma sociedade tradicional de antigo regime e a sociedade contemporânea. Ou seja, se dá a passagem, o ingresso da modernidade. Essa ruptura é identificável através de mudanças semânticas no vocabulário político-social do período, mas é preciso que você confirme essa mudança através da história de alguns conceitos, algumas ideias fundamentais que sustentam esses dois universos, a sociedade tradicional e a sociedade contemporânea. Então, o dicionário surge sob a forma de um grande dicionário de 8 volumes, com mais de 100 verbetes com mais de 100 páginas, verbetes com absolutivo, burguesia, classe, democracia, história, música, etc. E no final, permitindo que fossem identificados 4 processos que levam a essa modernidade. O primeiro é democratização, não quer dizer democratização política, quer dizer democratização dessas ideias. Esses conceitos circulam mais amplamente. A ideia de esfera pública. Temporalização, que essas ideias têm um começo definido, elas não são verdades eternas, como você pensava na sociedade tradicional, e elas se politizam e se ideologizam na medida que elas são apropriadas por grupos, por partidos, por facções que vão transformá-las em bandeiras de luta, né? Como acontece com o comunismo, com o liberalismo e assim por diante. Eu poderia dar um exemplo, vou seguir adiante, depois qualquer coisa a gente pode voltar. Eu não ia mostrar isso agora, mas esqueci de tirar fora. Está aí o nosso amigo Koselleck, é o senhor de gravata aqui, em 1998. Vamos falar daqui a pouco do Richter, que é esse aqui atrás, e está aqui o dicionário, uma imagem da coleção completa. Da mesma maneira, aqui vocês têm uma fotografia do Pocock, que em Tóquio não é exatamente uma figura muito fácil, né? Uma figurinha fácil de a gente encontrar, e aqui o dicionário, o segundo volume do dicionário chamado Iberconceptus, que foi inspirado pelo grande dicionário alemão para tentar dar conta dessas mudanças no mundo ibero-americano. Se a gente agora vai para as linguagens, né? Tem um papel fundamental um historiador chamado Peter Lassett, que é um cara de uma polivalência extraordinária.
Ele começa preparando uma edição de um daqueles autores tradicionais do século XVII, o Robert Filmer, que ele publica em 49, e a partir daí ele vai analisar os dois tratados, a origem, a confecção dos dois tratados do governo civil do Locke, a base do pensamento liberal moderno, né, uma das bases, de uma forma completamente diferente, percebendo que o Locke fez isso antes da Revolução Gloriosa, de 88 e 89, na realidade querendo desclassificar uma reedição desse filme. Né? A partir de um certo ponto, ele se desencantou com esse tipo de trabalho e foi mudar para a área de demografia, história social, história da família, etc., onde ele escreve, em 65, um livro extraordinário, difícil às vezes da gente encontrar, mas que tem uma tradução portuguesa, da Cosme, daquela antiga, O Mundo que Nós Perdemos. Tá? Vejam, está aí a ideia da sociedade do outro lado, antiga. Né? E o livro é todo mostrando isso. Ele era orientando do Butterfield, que tinha escrito em 31 uma interpretação Whig da história, ou seja, a história vista de um ponto de vista só da teoria do progresso. Tá? O Butterfield tem uma perspectiva historicista, ou seja, ele está preocupado com as especificidades de cada momento, como o Ranke tinha, né? Ou Jultan, ou Gadamer. Né? Então, nesse sentido, embora ele não esteja pensando em ninguém desse tipo, e também a gente vai encontrar a mesma orientação no Collingwood. Esse ambiente, no entanto, era de tal forma dominado pela filosofia analítica, aquela que a gente falou lá atrás, que o Lasset, lá pelas tantas, vai dizer, olha, filosofia política está morta na Inglaterra. Que não é verdade, porque quem vai retomar a questão é o Pocock e o Skinner. Né? Não são os únicos e eles não são exatamente idênticos. Eles têm muitas diferenças. O Skinner, aparentemente, o trabalho dele se desenvolveu a partir da insatisfação com o currículo da disciplina História do Pensamento Político, que ele era obrigado a dar. Ou seja, que tinha uma visão Whig, exatamente essa visão Whig criticada pelo Butterfield, teleológica, das ideias como entidades sem historicidade que vêm através dos tempos até chegar à sua forma esplêndida atual, né? O mais perfeita de todas. Um artigo dele, de 69, faz essa crítica e é onde vem a fama do Skinner, antes de mais nada. Qual é a solução dele? Reparem que ele vai puxar de duas pontas. De um lado, ele puxa os atos de fala da filosofia analítica. Ou seja, quando a gente participa de um debate, quando alguém intervém como um ato de fala. Ele intervém naquele debate. Ele não está intervindo no debate do Aristóteles. Ele está intervindo naquele debate ali. Né? Ao mesmo tempo, ele vai buscar o procedimento dele através, ele mesmo diz isso, a lógica da pergunta e da resposta que ele tira do Collingwood. O Collingwood tem uma passagem da ideia de história onde ele descreve a passagem do Rubicão pelo César, onde o César, ele se pergunta o que o César estava fazendo ao atravessar o Rubicão e botar abaixo a República Romana. Né? O que ele pretendia? Então é isso que ele puxa um pouquinho do lado historicista, um pouco do lado analítico. O Pocock é menos filosófico. Ele não está tão preocupado com as questões filosóficas do que o Skinner. Ele está mais preocupado com as questões historiográficas. E acho que isso foi a marca de um professor italiano que foi para a Inglaterra nos anos 50, um pouco antes, um Mogliano, que escreve uma quantidade enorme de estudos sobre a história da historiografia. E isso muda
toda a história da historiografia de uma certa maneira. O que o Pocock foi escrever, além de uma multidão interminável de artigos? A tese dele é sobre o pensamento histórico inglês do século XVII. Depois ele vem com aquele momento maquiaveliano, aquele tijolo, né, onde, no fundo, ele está pensando o pensamento político moderno. Como é que ele se forma, e o momento maquiaveliano é um momento que se generaliza esse pensamento político moderno no século XVIII. E, finalmente, ele foi estudar o lugar do Edward Gibbon, o grande historiador inglês, na história da historiografia, sobre o qual ele escreveu 6 volumes entre 1999 e 2015. Né? Ele tem a mesma preocupação do Skinner de enquadrar historicamente o pensamento dos autores, distinguindo-os como participantes de um diálogo de determinada época. Eles não estão dialogando lá atrás, mas estão dialogando com os seus contemporâneos. E, por isso, a ideia de linguagem. Né? Da mesma maneira, eles partilham a perspectiva de uma ruptura entre sociedade tradicional e outra moderna. O Pocock vê essa ruptura do século XVIII. O Skinner tem uma visão menos nítida disso, tem impressão, e eu acho que ele vê uma espécie de lento amadurecer dessa mudança, e por isso, lá pelas tantas, ele foi estudar, foi uma das minhas trocas de ideias com o César, esse painel fantástico que existe em Siena, pintado no século XVII, sobre o bom governo, o bom e o mau governo, na realidade. Cheguei às conclusões. Eu já devia estar terminando as ditas cujas. A primeira, eu queria chamar a atenção para um artigo do Melvin Richter, aquele que eu apontei ao lado do Koselleck, que se chama, em inglês, Reconstruindo a História das Linguagens Políticas, Pocock, Skinner e o GG, que saiu na History Theory de 1990. Tá? Qual é o argumento do Richter? Foi a partir daí que eu e Lúcia começamos a pensar realmente o que era esse negócio de linguagens políticas e história dos conceitos. O argumento é que a abordagem dos ingleses não é antagônica à dos alemães, mas elas são complementares. Elas movem-se em dimensões diferentes da linguagem. Os historiadores preocupados com as linguagens estão preocupados com o chamado eixo da sintaxe da língua, ou seja, a combinação que você faz do discurso, a combinação que você faz dos termos que você está usando. Né? Se fizer bom tempo, sairemos. Está aí o eixo sintático. Por outro lado, os conceitos, os historiadores dos conceitos estão preocupados com a variação semântica que eu posso fazer. Eu posso dizer, se fizer bom tempo, ficaremos. Posso, não é impossível. Mas dificilmente eu vou dizer, se fizer mau tempo, iremos à praia. Né? Então, são esses jogos entre as possibilidades das diversas conotações ou dos diversos termos que a história dos conceitos está atrás. A segunda conclusão também tem a ver com o César e é sobre a Sattelzeit, um período-chave para o Koselleck, que faz aquela transição da sociedade tradicional para a sociedade contemporânea. Em geral, em português, se traduzia com o período Sela. Sattel quer dizer Sela e Zeit quer dizer tempo. Né? Mas isso é um problema da tradução. O César tinha toda a razão de ficar insistindo comigo, mas isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Até o momento que ele foi procurar um colega aí da Universidade Federal do Paraná, que é do departamento de alemão, o Paulo Söffer, e ele lembrou a associação de Sattelzeit com Bergzattel. Bergzattel, o que é? É o desfiladeiro entre dois picos, por onde é possível passar de uma vertente à outra de uma montanha. Né? É o passo, é o col no francês. Outro dia eu me surpreendi
ao descobrir que essa mesma associação, não sei bem como, está no prefácio que o Arthur Assis e o Sérgio da Mata fizeram para o conceito de história do Koselleck. Só que eles chamam a Era da Passagem. Tá? Quer dizer, a tradução de Zattelzeit para eles é Era da Passagem. Um amigo meu, engenheiro mecânico ligado à USP, Luiz Alberto Franco, me disse, depois dessa uma conversa a respeito de pontos parecidos, que eles, engenheiros mecânicos, usam a expressão ponto de sela. E o que é o ponto de sela? É, numa superfície irregular, a interseção entre uma linha que une duas elevações com aquela outra, que liga duas planícies. É o desfiladeiro, é a passagem de um lado para o outro. Né? Bom, e ainda sobre a Zattelzeit, de 1750 a 1850, é a cronologia do caso alemão, é a cronologia do Koselleck. Mas é óbvio que isso não é válido para o mundo inteiro. Né? Eu tenho até dúvidas hoje se isso sempre ocorre. Né? E, finalmente, chego à última conclusão para acabar com o desespero de vocês. Como é possível fazer história dos conceitos ou das linguagens? Eu acho que ambas são poderosas ferramentas para compreender o pensamento de uma época ou de um autor, desde que não se ignorem todas as conotações em que elas implicam. E, claro, que elas não resolvem tudo. Aquilo que eu disse, não adianta vocês colocar o conceito de um lado, do processador, do outro lado vai sair o resultado. Não é isso. Como o Richter, eu também acredito que elas sejam complementares. Mas o esforço é de tal ordem para você trabalhar, seja com as linguagens, seja com os conceitos, a quantidade de obras e de exame que você tem que fazer é tão detalhado que dificilmente é viável, a não ser que você restrinja o teu campo de observação. Uma solução talvez fosse buscar uma linguagem que se articula em torno de um conceito. Né? Isso pode ser que seja uma saída. Outro seria usar grupos de pesquisa. Mas a Ana Cristina Araújo também deve se lembrar que os grupos de pesquisa do Iber Conceptos não funcionaram às mil maravilhas. Muito pelo contrário. Tem muito problema exatamente por causa do grupo. Né? Portanto, também é uma coisa complicada. Ambas exigem, em qualquer caso, algumas precauções. Tanto das linguagens quanto dos conceitos. A gente não pode deixar de ter um conhecimento mínimo das questões linguísticas que eu chamei tanta atenção aqui. Eu acho que a gente deve manter no horizonte sempre a concepção de uma ruptura entre sociedade tradicional e o mundo contemporâneo. É um pouco o antídoto que a gente tem para a teleologia. Né? A gente tem que pensar que a gente tem um processo aí. E, em especial, a gente tem que mirar no particular, jamais no geral, para garantir a perspectiva histórica. Por isso, para mim, fazer a história dos conceitos, fazer da história dos conceitos uma história conceitual, é transformar, como se tem dito por aí muitas vezes, é transformá-la em outra coisa. História conceitual é outra coisa que não é a história dos conceitos. Né? Espero que tenha servido para auxiliar vocês de alguma forma e vou me calar, enfim, talvez para satisfação de muita gente. Devolvo a palavra para você, César. Então, né, agradecemos aí ao Guilherme, né, a sua exposição. Nós abrimos, né, na sequência para questões, né, que as pessoas queiram colocar, comentários que queiram fazer. O Gabriel já se dispôs aqui. Vamos ver se áudio. Também já levantou a mão. Quem mais? Também é que eu não consigo enxergar todos aqui.
que a ideia é fazermos também um conjunto, né, de questões para economizarmos tempo. Então, Cláudio, Gabriel Ana, e Ana pedindo a palavra. Então, vamos fazer esses 3 primeiro e depois retomamos. Ok, Guilherme? Pode ser assim? Perfeito, tudo bem. Então, Gabriel, Cláudio e Ana Cristina, pela ordem. Cadê o Gabriel? Professor, eu apertei sem querer, me desculpe, era para escrever aqui, eu acabei me enganando, desculpa o engano. Tá certo, então. Então, Cláudio, vá lá. Bom, obrigado, Guilherme, para variar. Show de erudição, e eu fico querendo voltar 30 anos para reler tudo que eu li e esqueci, né? Ou não li, aquela coisa que você olha e fala, não, hoje não, né? Eu estou aqui às turras com o livro do Daniel Roche desde 2019, eu não consigo avançar por causa disso, né? Aquela coisa, sempre aparece o urgente atrapalhando o importante. Bom, são várias coisas que chamam a atenção, é óbvio, mas quando você mencionou logo no começo a questão da tradução, né, da impossibilidade de traduzir linguagens e da necessidade da expressão rigorosa de conceitos, que é um processo do final do 18 para frente, né, no 19, eu fiquei me perguntando, até para entender se esse período, esse século entre o 18 e o 19 serve para o nosso caso ibérico, como é que funcionaria a relação com a apropriação linguística que a gente vê no uso dos neologismos, né? Veja, não tem linguagem científica em português ou espanhol, e eles têm que ler em francês ou nas traduções do francês. Eles passam, sei lá, quanto tempo brigando com o galicismo, né? Com o uso de palavras francesas para medicina, para, enfim, qualquer tradução. E a minha hipótese é que esse uso do galicismo é, com frequência, a invenção de uma linguagem científica, né? Tentando dar conta disso. Será que essa é uma tradução possível? Ou será que essa linguagem tem que ser feita de forma mais ou menos autóctone para poder ser pensada conceitualmente, para poder ser pensada como um conceito? É isso. Eu tenho algumas coisas a discutir sobre a relação de distanciamento, empatia, que parece ser recorrente nos vários autores, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente fazer com os antropólogos, depois a gente faz. Tá bom. Ana. Ana, pode... Ana, teu microfone está desligado. Bom, antes de mais, eu queria parabenizar, como vocês dizem no português do Brasil, o Guilherme, porque, na verdade, me fez uma digressão riquíssima sobre a história do investimento científico sobre a língua e a linguagem, e também nos trouxe, numa breve apresentação, as principais etapas da evolução daquilo que nós hoje chamamos a história da linguagem e dos conceitos, não é? E realmente é muito difícil este exercício, com tanto rigor, com uma sistematicidade evidente, em campos em que a história, a filosofia e a linguística se cruzam constantemente. É um exercício difícil, não é para todos, e eu realmente tenho que felicitar o Guilherme por esta exposição tão clara e ao mesmo tempo tão instigante. Tão instigante. Porquê? Porque ele termina com uma pergunta que eu faria de outro modo, depois de o ouvir. Ele pergunta se é possível fazer uma história dos conceitos e das linguagens. E eu pergunto se é possível fazer história sem conceitos e linguagens. Portanto, o meu ponto de chegada pressupõe, por exemplo, que a evolução
da linguagem é uma página fundamental da história do pensamento e da história dos usos da comunicação entre povos, não é? Portanto, eu considero que não é possível fazer uma história sem rótulo. Já não estou a falar de história total, global ou história das ideias, não. Uma história sem rótulo, sem entrar em linha de conta com as linguagens e os conceitos. Por outro lado, como o meu domínio é o campo das ideias e também, por complemento, o campo dos conceitos, mas sobretudo eu faço uma história das ideias contextualizada à maneira do Skinner, de facto, e há um aspecto que, quando estudo o pensamento filosófico e o pensamento político, eu sei distinguir claramente, que é o investimento retórico. Isto é, eu aqui realmente presto muita homenagem a um historiador da literatura, que é o Fumaroli, porque ele é de origem italiana, que destaca a importância da retórica. A retórica como arte de bem dizer, de construir o pensamento, de tornar persuasivo o pensamento. E realmente, quando se estuda a história das ideias e a história do pensamento político, o investimento retórico é qualquer coisa de muito importante. E o investimento retórico é algo que pressupõe uma intencionalidade autoral. Ora, quando nós fazemos a história dos conceitos, nós despimos essa intencionalidade autoral. Porque o conceito circula, o conceito é, digamos assim, subcarregado de significados e é usado socialmente com um determinado sentido. E o uso social do conceito diminui a marca autoral ou, de certa maneira, a matriz. A matriz epocal está lá, mas não tem matriz autoral. Ora, quando nós falamos de investimento retórico, não podemos, de maneira nenhuma, desprezar a intencionalidade autoral e a capacidade persuasiva do autor na exposição das ideias. Portanto, os caminhos que foram aqui delineados são fundamentais para termos a noção da complexidade deste campo e da abertura que temos que ter à história das ideias e à história das linguagens para fazer uma história, qualquer que ela seja. E esse é que é o meu ponto, e portanto eu posso dizer que eu saí muito mais enriquecida ao ouvi-lo e, de certa maneira, ao colocar a questão um bocadinho ao contrário, eu não deixo de ir ao encontro daquilo que o Guilherme nos apresentou, claramente. E por isso, mais uma vez, muito obrigada. Portanto, isto é mais uma nota do que propriamente uma pergunta, mas eu estou, já pela idade, já estou a ficar assim um bocado viciada no pensamento e já não sou capaz de ter aquela frescura que os jovens têm para fazer perguntas inusitadas, não é? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Ana. Obrigado ao Cláudio. Vou começar pela Ana. Eu acho que, ao contrário do que já aconteceu, nós estamos plenamente de acordo. Na realidade, em momento algum, eu quis falar que você faz história sem conceitos ou sem linguagens. O que me incomoda hoje é quando falam em história conceitual e não história dos conceitos. Eu acho que há uma diferença aí. A história conceitual, e o que eu vejo fazerem com a história conceitual, é uma variedade de delírio intelectual, tentando achar Deus sabe o quê, né? Falar de tempo, falar de as coisas de um ponto de vista muito filosófico, onde a história desaparece. Tá bom, isso é história conceitual, quem quiser vai lá fazer. Eu não quero. Eu quero fazer a história dos conceitos, a história das linguagens. Essas eu acho que são extremamente úteis, né? Extremamente importantes. A gente não consegue mais fazer história sem elas, eu acho. A questão da retórica, concordo 100% com você, mas se eu ainda fosse colocar a retórica no meio dessa exposição, eu ia levar mais uns 15 minutos, né? E também não me sinto tão à vontade. Eu conheço o Fumaroli, mas nunca li, por exemplo. Eu sei, está lá, está me olhando lá da estante, etc. e tal, mas
nunca fui ler, né? Vi alguma coisa do Perelman, mas aquilo é uma pedreira, né? É uma coisa complicada, difícil da gente lidar. Obviamente que aquilo tem muito a ver com a gente. E não sei, quando você fala de marca autoral, sem dúvida, né? Existem essas marcas autorais. E não há dúvida, eu acho que é quando o Skinner diz que Hobbes, ou não sei o quê, faz um move, né? Muda o discurso, muda a linguagem com a qual você está falando. Acho que ninguém fez mais isso do que Maquiavel, de uma certa maneira, né? Então, nesse sentido, sem dúvida, há a marca. Mas essa marca, para a história dos conceitos, não é a marca autoral que importa. O que importa é exatamente o uso que você faz desse resultado, né? Dessa virada que aquele autor excepcional conseguiu, aquela nova orientação que ele conseguiu dar a uma certa problemática. Aí que eu acho que a coisa fica interessante. E acho que isso me leva um pouquinho para responder ao Cláudio, né? Quer dizer, o problema é como você está lidando com esses termos. O que eu estava preocupado em mostrar é que se existe um desenvolvimento de uma história da historiografia, e essa história da historiografia eu acho que cada vez é mais importante para mim, aí eu penso muito que eu já vi do Popper, né? A história está no centro dessas mudanças todas, né? É a história que nos permite. Basta a gente pensar a falta que a história faz no nosso país, né? A gente não tem história. Tem história? Tem Weinhagen, tem Oliveira Lima, tem Caio Prado, tem Sérgio Buarque, já há quatro. Mas onde é que está isso na cabeça das pessoas? Não está. Sumiu, desapareceu, né? Ficou sob a forma de livro didático. Aquilo é bom para você passar na escola, mas não serve para nada para a vida. E a história só vale para a vida. É verdade que a gente pode perguntar até mesmo, diante do que anda acontecendo pelo mundo afora, se entrou realmente no mundo moderno essa ideia de história, né? Tanta barbaridade que a gente vê por aí. Mas, de alguma forma, é a esperança que a gente tem, né, essa história. E, nesse sentido, para o Cláudio, eu me lembrei, eu nunca lidei muito com esses autores das ciências naturais portugueses, né? Mas me lembro que eu tomei um susto um dia quando eu vi num texto do Rodrigo de Souza Coutinho ele usando estatística, mas a francesa, statistique, com S, né? Porque não existia a palavra. Aquilo é uma ideia que ele importou de algum lugar e está tentando forçar. Aí ele manda o governador de Moçambique mandar fazer os levantamentos de dados, e o governador de Moçambique manda os párocos, obviamente eram os párocos que conheciam a população, e os párocos não sabem o que fazer, não sabem o que é quantitativo. Né? Resultado, mandam tudo errado. O governador se desespera, o bispo aí briga com o governador consegue que o bispo seja mandado para o Maranhão. É esse tipo de desencontro, mas quantas coisas que um desencontro desses não diz, né? Não revela para a gente de uma certa situação. E eu acho que são esses debates, essas polêmicas, essas crises, né? Onde a gente percebe o que na realidade é importante que está em jogo. Né? Não sei se te respondi exatamente, mas agora, só acrescentar uma coisa, quer dizer, a gente tem uma ideia também um tanto quanto atemporal da ciência. Como a ciência tivesse sempre sido ciência como a gente entende. E, ao que tudo indica, a ideia de ciência, não sei se vocês repararam, eu botei ali que em inglês a palavra cientista só aparece em 1834.
substituindo o filósofo natural, que a Ana conhece bem, né? Portanto, não é uma questão tão tranquila assim. Isso é preciso você chegar ao final do século XIX para que esse modelo do conhecimento como científico, a partir das ciências naturais, se torne absolutamente dominante. E aí nós, que não partilhamos isso, ficamos em inferioridade. Não, nós somos capazes de ter bons resultados. Olha aqui, façam isso, façam aquilo, façam assim. Vamos fazer história conceitual. Nós também temos conceitos. Olha que maravilha. Você vai explicar o quê? Então, é um pouco isso. Eu ando meio de mau humor com o mundo. Entendeu? É isso aí. Certo. Ok, Guilherme, obrigado. Ana e Cláudio estiverem satisfeitos. Ana, Cláudio, tudo certo? Sim, sim, absolutamente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Tá, o Eduardo. Então, eu vou também fazer um pequeno comentário aqui e, em seguida, daí o Eduardo, né, pode fazer uso da palavra. Né, mas é um pouco, né, do que a Ana Cristina falou e que foi comentado também já pelo Guilherme, né, que é essa atenção à retórica, né, que eu estava lembrando, né, há pouco tempo, aí, numa das leituras do Skinner, né, que o próprio Skinner está dizendo que ele próprio está voltando ao estudo, né, dessas questões retóricas, etc., justamente por conta, né, da utilização, né, dessas figuras, etc., a importância da retórica para entender também a argumentação desses autores, né, com os quais ele trabalha, se coloca, e né, a necessidade, então, desse estudo, né? Eu acho que foi bastante feliz essa observação. Mas, do Guilherme, eu só gostaria, assim, do Guilherme comentar um pouco, né, quando você estava falando sobre, né, a questão da hermenêutica, né, essa questão mais interpretativa, sobre uma percepção que muitos têm acerca do risco, né, de um relativismo exacerbado, né, que é essa ideia de se colocar no lugar do outro, ou enxergar, né, o outro com o seu olhar, que isso possa, né, descambar para um relativismo tal em que, né, o próprio historiador, no caso, se anularia frente ao objeto com o qual ele está trabalhando, né? Então, se você fizesse um comentário acerca desse pseudo-risco, né, vamos dizer assim, ou provável risco aí na ótica de algumas pessoas. Passo a palavra para o Eduardo, e daí o Guilherme pode comentar. Professor Guilherme, obrigado. Achei fantástica a apresentação. Eu que venho também tentando utilizar essa metodologia, foi, assim, uma grande oportunidade para navegar em todas essas, né, esses mares revoltos aí da filosofia da hermenêutica, né? E às vezes a gente, como historiador, a gente tem que, às vezes, realmente encontrar muita dificuldade para se familiarizar um pouco com essas ramificações, né, que essa abordagem, ela acaba exigindo da gente realmente uma erudição que o senhor apresentou aí para nós ao longo da sua fala. Mas, assim, pensando um pouquinho naquelas perspectivas do Koselleck, né, quando ele coloca o lugar da produção, da história, num lugar, assim, mais ou menos que fica entre um campo de experiência e um horizonte de expectativa, né, quer dizer, a gente está vivendo tempos muito difíceis, né, professor, não só a questão da pandemia, mas dá a impressão que o nosso vocabulário político, para compreender o presente, ele está passando por uma espécie de crise. Eu não sei se o senhor concorda comigo. E eu queria saber do senhor, e é mais, talvez não exatamente uma pergunta que seja específica para o campo da historiografia, da história, enfim,
mas dá a impressão que a gente está vivendo uma tensão entre essa nova realidade que a gente está adentrando e o repertório e o vocabulário que nós costumávamos utilizar meados do século XX para entender isso que nós estamos vivenciando hoje. Eu vou chamar a atenção, por exemplo, de novas palavras que estão sendo dicionarizadas, como, por exemplo, a palavra pós-verdade, né? Uma palavra que foi dicionarizada recentemente pelo dicionário de Oxford, se eu não me engano. Outras palavras, por exemplo, neopopulismo, enfim. Então, parece que esse descolamento entre uma determinada realidade e um vocabulário que a gente costuma utilizar para compreender essa realidade. Só se o senhor pudesse fazer algum comentário sobre isso, porque é uma coisa que eu venho pensando muito, sabe? Eu acho que se encaixa mais ou menos nessa abordagem que a gente vem trabalhando aí da história dos conceitos. Seria isso. Muito obrigado. Pode ser lá? Guilherme, pode ir. Vamos lá. Bom, vamos começar por você mesmo com o relativismo, né? Eu acho que não tem saída, Antônio. Não tem saída para essa questão. Ou você, nas ciências humanas, imagina que existem verdades relativas a determinados grupos, determinados indivíduos, determinados conjuntos, ou você é obrigado a imaginar que existe uma verdade absoluta e que aquele que a detém tem o poder de impô-la aos demais. Ou seja, ou você tem a democracia, ou você tem uma ditadura. Eu acho que a sociedade moderna é o oposto da sociedade tradicional, no sentido que a sociedade... E aí talvez eu esteja respondendo um pouquinho ao Eduardo. A sociedade tradicional é a sociedade de poucas tradições, na linguagem do Gadamer, né? É aquela que tem pouca diferença entre os seus membros. Todo mundo partilha valores muito parecidos, né? O que a modernidade faz, o que o mundo contemporâneo fez, foi explodir esses valores numa infinidade de direções diferentes. E, nesse sentido, qual o direito... Eu tive uma experiência, eu vou contar isso o mais rápido que eu puder. Em 1970, eu tinha 20 anos, tinha acabado o meu primeiro semestre, primeiro ano de faculdade, uma desgraça completa, votação da ditadura, AI-5, aquelas coisas todas. E, com 2 colegas, descemos o Rio São Francisco de barco. Foi uma dessas viagens, revelações da vida, né? Dava um filme. Na minha cabeça é um filme, certo? É um Easy Driver próprio. Bom, quando chegou numa cidade importante, que se chama Barra, é uma cidadezinha mais populosa, mais urbanizada, etc. E tal, eu acabei me desgarrando do grupo que a gente estava e entrei na prefeitura. Perguntei informações a respeito, não sei o quê, sobre a cidade, qual era a história da cidade. Ninguém sabia nada. Disseram, me chamaram moleque e me disseram, leva ele lá na professora Camandaroba. O nome já me assustou, né? Aí me levaram na professora Camandaroba. Quando eu cheguei lá, a professora Camandaroba era uma senhora negra, dos seus 50 anos, talvez um pouco mais, muito simpática, falastrona, uma casa bem estabelecida, cheia de crianças no pátio, etc. Tal. Ela era professora de alfabetização. Né? E ela tinha, por vias complicadas, herdado as famílias, os bens de uma família nobre, do Império, né? Um barão, não sei das quantas. Eu já nunca guardo o nome. E o resultado é que ela foi me mostrar o que ela tinha em casa. Me mostrou louça inglesa, me mostrou prata,
me mostrou umas coisas fantásticas, eu entusiasmado, mas nem estava entendendo nada daquele negócio, né? Saí dali, agradeci muito, tirei umas fotos lá, meu filme estava acabando, fui-me embora. Alguns anos atrás, me deu o estalo, eu disse, aqui na internet eu acho alguma coisa sobre a professora Camandaroba? Será que ela existe? Eu estou com o nome certo na cabeça? E eu botei na internet. Me veio um monte de informação. Era uma figura famosa na época, já morreu quase centenária. E aí fui descobrir que ela tinha um livro de história, tinha mais de um livro escrito. Consegui um deles, via estante virtual, não sei o quê, consegui o livro. Quando o livro chegou, é uma coisa inacreditável a precariedade da visão histórica dela. Né? É aquela historinha mais rudimentar, nome, data, porque aqui tinha os índios foram substituídos pelos portugueses, não sei o que mais. No entanto, eu fiquei pensando, até que ponto que eu tenho direito de dizer que a história dela está errada? Será que ela não tem direito a escrever a história? Ela é capaz de pensar aquela história, não a minha história. Então, o problema, voltamos ao Gadamer, é a build, é a construção, é a formação. A gente precisa dar elementos para as pessoas pensarem o mundo onde elas estão. E eu acho que o que eu responderia para o Eduardo é isso aí. Quer dizer, o que está acontecendo é que nós temos uma precariedade tão grande de formação que, na realidade, você não é capaz de construir elos. Você tem uma fragmentação gigantesca da própria sociedade, onde o vocabulário também se fragmenta. O vocabulário vai, de alguma forma, espelhar essa situação. Né? Não sei se te respondi e se respondi ao César. Ok, Eduardo. Ok, da minha parte, tudo certo. Mais alguém, mais algum comentário? Alguma questão? Se não houver, né, daremos por encerrada aí a nossa primeira webinar de 2021. Né, antes de propriamente encerrarmos, né, deixar aqui já o convite para a nossa próxima sessão, que ocorrerá no dia 8 de abril, né, também às 14 horas, com o professor Álvaro de Araújo Antunes, né, da Federal de Ouro Preto, que vai apresentar, né, aí o tema As Margens das Palavras, Termos, Sentidos, Formas de Usos das Escolas na Modernidade Luso-Brasileira. Né? Então, convidamos, né, a todos, a todas, aí no próximo dia 8 de abril para, né, aí acompanharmos a apresentação do Álvaro. O Cláudio é que poderá